Olá amigos, hoje vamos analisar um ensinamento muito interessante que os orientadores de André Luiz, através das suas obras, nos apresentam, que está registrado no livro No Mundo Maior, livro escrito por André Luiz através de Chico, editado sempre pela Federação Espírita Brasileira, e ele nos apresenta um discurso, uma tese que Calderaro, o seu benfeitor, apresenta sobre o cérebro humano. É muito bonito, porque ele divide o cérebro, as partes do cérebro, com as suas possibilidades, com as suas necessidades, com os seus objetivos, e nos dá uma aula muito importante sobre o relacionamento do espírito com o cérebro físico. E para nós vai redundar numa aula moral, ensinamentos filosóficos, ensinamentos muito interessantes. Então Calderaro ele diz assim para André Luiz. André Luiz foi médico aqui na Terra, Hilário Silva, que o acompanha nas suas narrativas, foi médico aqui na Terra. Tem uma linguagem que eles entendem bem quando esse orientador espiritual fala. Então diz assim Calderaro: no sistema nervoso nós temos o cérebro inicial, que ele é repositório dos movimentos instintivos, é a sede das atividades subconscientes. Fiquem tranquilos, ele vai tornar tudo mais claro. Vamos figurar essa área do cérebro como se ele fosse o porão da individualidade. O que é o porão? É onde estão as coisas arquivadas. Então ele diz assim: onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Quando o espírito encarna no corpo físico, ele está entrando em relação com o cérebro virgem, uma fita não gravada. Então é natural que ele, trazendo uma bagagem própria, ele traz experiências já gravadas. E o cérebro ele vai ter esses compartimentos que vão acolher essas vibrações, essas energias, essas memórias do espírito. E aí ele vai sair dessa região que é o cérebro inicial e vai para o córtex motor, que diz assim: na região do córtex motor nós temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então o córtex motor é o que dá a condição do espírito viver o momento. É aquilo que ele está na atividade, é o presente do indivíduo. E aí vai falar Calderaro do lobo frontal, onde ele diz assim: nos planos do lobo frontal jazem materiais de ordem sublime, quer dizer, ele está falando do corpo físico, que o corpo físico está preparado para a evolução do espírito. Nessa região do lobo frontal, quanto mais evolui o espírito, mais nessa região ele vai encontrar substâncias necessárias para aptidões no futuro. Então ele diz assim: jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, apresentando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então o Calderaro está dizendo para André Luiz, apresentando para André Luiz essa informação de que o nosso cérebro ele está preparado para o espírito evoluir. Tem lugar para o passado do espírito, tem lugar para o presente do espírito em atividade, mas tem possibilidades para o futuro do espírito que mal desenvolveu ainda, que tem muito a desenvolver. E aí o Calderaro faz o seguinte resumo. Ele diz assim: o nosso cérebro, podemos dizer, tem três regiões então distintas. Não são três cérebros, é um cérebro com regiões distintas. E nós podemos compará-lo a um castelo de 3 andares. No primeiro andar, vamos dizer assim, no térreo, a residência dos nossos impulsos automáticos. Então está os nossos arquivos, onde estão nossos arquivos. No segundo andar, o domicílio das conquistas atuais e as qualidades que nós estamos desenvolvendo hoje. No terceiro andar, a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Nós já vamos resumir tudo para vocês, gente. Então ele conclui: no primeiro andar nós temos os hábitos construídos, o automatismo, aquilo que a gente tende a repetir.
É aquilo que nós já fizemos muitas vezes e tendemos a repetir, a repetir, a repetir. Por isso é comum a gente voltar para o mundo, enfrentar o mundo e tender a repetir os mesmos erros de sempre, e também os mesmos acertos. Mas pelo segundo andar, que é o presente, que é o momento que nós estamos vivendo, descaldeirar, e aí entre os ensinamentos da doutrina e dos Espíritos, aí está a ação do esforço e da vontade. Tudo que nós vamos construir hoje, visando o futuro, depende do nosso esforço e da nossa vontade. Vocês vão já mentalizando como vai ser a conclusão desse tema. No terceiro andar, o ideal, as aspirações, a meta superior a ser alcançada. Descaldeirar, encerrando, como vê, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então nós vamos aqui concluir. Nós trazemos para o nosso corpo físico novo a nossa bagagem, as nossas tendências. Trazemos a nossa meta de hoje. Nós temos que enfrentar a vida hoje. E trazemos os nossos anseios de evolução para o futuro. Qual que vai ser o conflito da luta espiritual? Qual que vai ser a verdadeira programação da existência? É o encontro das nossas tendências negativas com as nossas ânsias superiores. Esse vai ser e sempre será o conflito da vida, aquilo que Paulo, o apóstolo, diria, que aquilo que eu tenho vontade de fazer eu não consigo, mas as coisas que eu não queria mais estar fazendo, eu não deixo de fazer. É a luta do eu antigo com o homem novo que quer nascer. Então o Caldeirário nos dá uma lição, em que nós temos 3 andares no nosso cérebro, dizemos assim, como se fosse uma casa. Podemos fazer até uma análise diferente. Vamos pôr aqui num porão, como ele coloca, mas vamos pôr um sótão lá na frente, lá em cima. Vamos pôr um andar básico de terra. Nós estamos indo para a evolução, nós estamos indo para a luz e saindo das trevas. E o momento presente é essa luta para nos desprendermos do que não nos interessa mais de bagagem inferior, para buscarmos e alcançarmos a meta verdadeira de todo espírito, que é a ascensão, a iluminação espiritual. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.